Eu não sei o que você vai fazer nesse resto de ano. Não sei se você vai passar com a sua família ou com os seus amigos. Ou até mesmo sozinho, tentando não pensar muito em tudo isso. Mas antes que o mundo gire mais uma vez, eu quero te dar uma chance para a gente conversar sobre algo simples, só que ao mesmo tempo profundo. O que a família realmente representa. Bem-vindos ao nosso especial de Natal. Esse vídeo está sendo lançado oficialmente na época natalina. Talvez você ame o Natal e o final de ano, ou talvez você odeie. Talvez ele te traga lembranças muito boas, ou lembranças que te machucam. Mas o Natal não é sobre o que ficou para trás, é sobre o que ainda pode nascer. E para entender isso, a gente precisa voltar no início de tudo. De onde veio o Natal? O Natal, na verdade, não começou com árvores, presentes e luzes. Ele começou com uma promessa. Séculos antes de Jesus nascer, o profeta Isaías escreveu: Eis que a Virgem conceberá e dará luz a um filho, e o seu nome será Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. E aqui vai uma explicação rápida. Essa é a essência do Natal. O próprio Deus decidindo se aproximar. Não como rei, mas como criança. Na história, o Natal começou a ser celebrado oficialmente no século IV, quando os cristãos queriam marcar o nascimento de Cristo. Eles escolheram o dia 25 de dezembro, uma data que antes era usada por povos antigos para celebrar o renascimento do sol e o fim do inverno. O cristianismo não apagou essa festa, ele ressignificou. Porque Jesus é chamado na Bíblia de o Sol da Justiça, aquele que nasce para dissipar as trevas. Então, o Natal é o dia em que a luz venceu a noite. Vivemos em um tempo acelerado, onde tudo é digital, imediato e muitas vezes impessoal. Olha só que interessante. Uma pesquisa global mostra que mais de 40% das pessoas dizem se sentir sozinhas com frequência, mesmo cercadas de gente, mesmo conectadas o tempo todo. E talvez seja por isso que o Natal ainda mexe tanto com a gente, porque em meio a tanta distância ele fala justamente sobre proximidade. Sobre um Deus que não ficou longe observando o mundo de cima, mas decidiu entrar nele, sentir o que sentimos, viver o que vivemos, e é exatamente disso que fala o Evangelho de João quando diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O que parecia divino demais para tocar a terra se tornou humano bastante para nos abraçar. O termo verbo vem do grego logos, que significa razão, sentido e propósito. Em outras palavras, o sentido da vida se fez pessoa. A teologia chama isso de encarnação, do latim incarnare, tornar-se carne. É o momento em que o eterno entra no tempo, o infinito veste um corpo e o Criador caminha entre as criaturas. Em Filipenses 2, Paulo diz que Jesus esvaziou-se a si mesmo. A palavra grega usada é kenosis, ou seja, esvaziamento. É como se Deus abdicasse de todo o seu poder para sentir o que nós sentimos: fome, frio, medo e saudade. É como um rei que deixa o trono para viver entre o povo, não por pena, mas por amor. O Natal é isso, o poder se tornando vulnerável. E isso muda tudo, porque mostra que o amor verdadeiro não vem de cima para baixo, ele nasce de dentro para fora. Algumas famílias vivem juntas, outras estão afastadas. Algumas têm tudo, outras só têm umas às outras. Mas, de alguma forma, todas contam uma história. E foi dentro de uma história assim que Deus decidiu nascer. Não em um palácio gigantesco, nem num altar, mas num lar simples, cheio de gente como a gente. O Natal começou em família.
E talvez seja por isso que até hoje é nela que Deus continua querendo habitar. Quando Jesus escolhe vir ao mundo, ele não apareceu em um templo, em um trono, nem no meio dos ricos e poderosos. Ele escolheu nascer em uma família. Maria e José, um casal simples, com dúvidas, medos e fé. José acreditou num sonho, Maria acreditou numa promessa. E juntos eles tornaram o primeiro lar de Jesus. Na Bíblia, a palavra família em hebraico é mishpachá. Ela não significa só parentesco, significa comunidade, pertencimento e aliança. A família é o primeiro lugar onde aprendemos o amor, mas também onde aprendemos a perdoar. É o espaço em que Deus nos ensina a convivência, o respeito e a graça. Mas talvez você esteja se perguntando, e quem não tem uma família assim? E eu te entendo, nem toda família é perfeita. Algumas são cheias de amor, outras de silêncio. Algumas se reúnem todo final de ano e outras mal se falam, mas todas de algum jeito carregam o mesmo desejo: pertencer. A verdade é que a Bíblia não mostra famílias perfeitas. Ela mostra famílias quebradas. Adão culpando Eva, Caim matando Abel, Abraão dividido e até mesmo Jacó enganando o próprio pai. Mas é no meio dessas histórias que Deus se manifesta, porque Deus não procura famílias perfeitas. Ele transforma as que já existem. Maria também foi julgada. Também teve medo e mesmo assim Deus estava com ela. Ele ainda está com quem cria, sustenta e acredita, mesmo sozinha. Pessoas que perderam alguém. Jesus chorou por Lázaro. Até ele sentiu a dor da perda. Chorar não é falta de fé, é sinal de amor. E o amor é o que Deus mais valoriza. Pessoas sem família de sangue. Jesus disse: quem faz a vontade do meu Pai é minha família. Nem todo laço vem do sangue, alguns vêm do coração. Deus coloca pessoas certas na vida da gente para lembrar: ninguém caminha só. Famílias divididas. Jesus ensinou: se lembrar que seu irmão tem algo contra você, vá e se reconcilie. O perdão não muda o passado, mas pode curar o futuro. E quando a gente escolhe perdoar, Deus recomeça com a gente também. Uma pesquisa no Brasil mostrou que cerca de 14% dos brasileiros vão passar o Natal sozinho. E muita gente, por escolha ou por distância, não vai se reunir com a família esse ano. Mas talvez o Natal seja justamente o momento de mudar isso. De mandar uma mensagem para alguém que ficou distante, de aceitar um convite ou até mesmo de fazer um. Porque o Natal sempre foi sobre encontros. E às vezes tudo que alguém precisa é que você apareça. Quando famílias se reúnem no Natal, mesmo sem perceber, elas estão repetindo a primeira cena do presépio. Pessoas diferentes em torno do mesmo amor. Talvez uma analogia interessante é dizer que o presépio é a primeira, aspas, mesa posta da história. Pastores, anjos e reis, todos juntos, diante da presença de Deus. Por isso, estar junto mesmo em meio às diferenças é um ato sagrado. É viver na prática o nome de Jesus, Emanuel, que significa Deus conosco. Aproveite sua família, seja ela grande, pequena, confusa ou diferente. Aproveite quem está. Ligue para quem faz falta, dê o primeiro passo, porque a gente nunca sabe quanto tempo ainda tem, mas sempre dá tempo de amar. O Natal não é só o que aconteceu há 2000 anos, é o que ainda acontece toda vez que o amor vence o orgulho. Toda vez que alguém perdoa, toda vez que a gente escolhe estar junto, mesmo sem entender tudo. E se você assistiu até aqui, talvez essa seja a mensagem que você precisa ouvir hoje, ou até mesmo compartilhar com alguém. Pesquisas mostram que quase metade dos brasileiros vão dar presentes de Natal. E isso é muito legal, porque presentear é um jeito de lembrar alguém que essa pessoa importa. Mas o melhor presente não está só naquilo que a gente entrega, está em como a gente se faz presente. Um abraço demorado, uma conversa sincera
um eu te amo sem medo, o presente, ele é o gesto. Seja ele uma lembrança, um tempo junto ou uma palavra que cura. Então, nesse Natal, que Cristo possa nascer dentro de você.